Quando a gente pensa nas armas que decidiram a Segunda Guerra Mundial, o que vem à cabeça? Quase sempre a bomba atômica. Mas a verdade é que o avião que a lançou foi, por si só, um projeto ainda mais gigantesco, mais complexo e, pasmem, mais caro. Essa é a história de uma máquina de guerra terrível que, de um jeito totalmente inesperado, acabou dando o pontapé inicial para o mundo conectado que a gente conhece hoje. Para começar, vamos direto a um fato que choca muita gente. O programa para criar o bombardeiro B-29 Super Fortress foi mais caro do que o famoso Projeto Manhattan. É isso mesmo. O avião custou mais caro do que a própria bomba atômica que ele foi projetado para carregar. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, em valores atuais, nós estamos falando de mais de 55 bilhões de dólares. É um investimento absurdo. E aí fica a pergunta: por que tanto dinheiro? Por que tanto esforço, tanto recurso numa única aeronave? O que ela tinha de tão especial? Bom, a resposta para isso começa lá em 1940. Olha só, 2 anos antes dos Estados Unidos entrarem de fato na guerra. As forças aéreas americanas já estavam pensando lá na frente. Elas previam a necessidade de algo totalmente novo, um super bombardeiro. Ele precisaria voar mais longe e muito mais alto do que qualquer coisa que existia. Um avião capaz de cruzar oceanos e atingir alvos do outro lado do mundo. E para chegar nesse objetivo tão ousado, a Boeing não podia só melhorar um avião que já existia. Não, eles tiveram que, basicamente, inventar o futuro da aviação. E esse foi um caminho cheio de ideias geniais, mas também de muita, muita tragédia. O B-29 era praticamente uma nave espacial para a época. Pensa só. Foi o primeiro bombardeiro com uma cabine inteiramente pressurizada. Isso permitia que a tripulação voasse a mais de 9.000 metros de altura sem aquelas máscaras de oxigênio pesadas e desconfortáveis. As metralhadoras não eram operadas na mão, não. Eram controladas à distância, com um sistema de mira computadorizado. Até o trem de pouso triciclo, que hoje é super comum, era uma novidade revolucionária. No papel, toda essa tecnologia de ponta parecia incrível, né? Só que tirar isso do papel e colocar no céu, ainda mais sob a pressão de uma guerra mundial, teve um custo humano e técnico altíssimo. Essa pressa para desenvolver o avião levou a acidentes terríveis. Em fevereiro de 1943, durante um voo de teste, um dos protótipos pegou fogo no motor e caiu em cima de uma fábrica em Seattle. Foi um desastre completo. Matou toda a tripulação de teste e mais de 20 pessoas que estavam no chão. Foi um alerta brutal sobre os riscos de apressar uma tecnologia tão complexa. E aquele acidente não foi um caso isolado, infelizmente. Os motores do B-29, apesar de superpotentes, tinham uma tendência assustadora de superaquecer e simplesmente pegar fogo. A produção era um caos. Chegou um ponto que eles criaram uma operação de emergência que foi apelidada de a Batalha do Kansas, só para corrigir milhares de falhas nos aviões que já estavam, teoricamente, prontos. O ritmo de todo esse projeto foi absolutamente frenético. Do pedido inicial do Exército lá em 1940, passando pelos acidentes fatais, até o uso devastador sobre o Japão em 1945, tudo aconteceu num piscar de olhos, historicamente falando. Foi uma corrida desesperada contra o tempo, do começo ao fim. Apesar de todos os problemas, de todos os atrasos, o B-29 finalmente entrou em serviço. E no campo de batalha, ele mudou completamente a natureza da guerra no Pacífico. Ele se tornou a principal ferramenta da fase final e mais destrutiva de todo o conflito. Por causa do seu alcance gigantesco, ele era a arma perfeita para a imensidão do Oceano Pacífico. Operando a partir de pistas de pouso improvisadas em ilhas que tinham acabado de ser conquistadas, o B-29 finalmente conseguiu levar a guerra diretamente para o coração do Japão. E antes mesmo das bombas atômicas, o B-29 foi usado em campanhas de bombardeio em massa com bombas incendiárias. O ataque a Tóquio, em março de 1945, é um dos mais letais da história da humanidade. Estima-se que 100.000 pessoas morreram em uma única noite de fogo. E claro, o B-29 entrou para a história pelo seu papel mais famoso. Foram 2 Super Fortress, o Enola Gay e o Boxcar, que lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, um ato que, por fim, forçou o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a gente poderia pensar que a história do B-29 tinha acabado ali. Mas, na verdade, a sua maior influência no mundo estava só começando. E de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. A transformação é impressionante. A Boeing foi muito esperta.
Ela pegou o design básico do B-29, as asas longas e super eficientes, a fuselagem pressurizada, que era revolucionária, e adaptou tudo isso para criar um dos primeiros aviões de passageiros de longo alcance do pós-guerra, o Boeing 377 Stratocruiser. E foi assim que aquela mesma tecnologia desenvolvida para destruir cidades tornou as viagens aéreas em massa uma realidade. A cabine pressurizada, que antes protegia os tripulantes em combate, agora permitia que até 100 passageiros viajassem com todo o conforto sobre os oceanos. Era o início da era das viagens intercontinentais para todos. E o legado dele vai muito além. O B-29 ainda serviu na Guerra da Coreia. Foi secretamente copiado pelos soviéticos, dando origem ao primeiro bombardeiro nuclear deles. E tem mais. A necessidade de pistas enormes para ele operar ajudou a moldar a infraestrutura dos aeroportos modernos que a gente usa até hoje. Então, quando a gente olha para trás e junta todas as peças, o B-29 se mostra uma das invenções mais paradoxais, mais cheias de contradições do século XX. Dos quase 4.000 B-29 construídos na correria da guerra, hoje, só restam 22 em museus pelo mundo. E o mais incrível, apenas 2 deles ainda têm condições de voar. São verdadeiras relíquias de uma era que mudou absolutamente tudo. Tem uma frase da Hattie Horn, que é a curadora do Museu Imperial da Guerra, que resume perfeitamente essa metade boa do legado. Ela diz: o B-29 é o avô da aviação contemporânea. E é a pura verdade. Cada vez que a gente entra num avião comercial hoje, de certa forma estamos voando na sombra da tecnologia do Super Fortress. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O B-29 foi uma arma de destruição em massa, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, foi o projeto que abriu as portas para a era da aviação global. Como é que a gente equilibra essas duas verdades? É uma lembrança de como o progresso tecnológico, muitas vezes nascido do conflito, carrega sempre um legado complexo, um legado de duas faces.